Som. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, é uma alegria indescritível de estar aqui com os irmãos, comemorando este feito tão maravilhoso, que é 40 anos, na verdade, mais de 40 anos de história, 40 anos em que os irmãos estão empenhados em louvar o Senhor aqui na igreja em Minasul. Nós louvamos a Deus. Quero agradecer o convite do reverendo Samuel, na pessoa também do conselho. Muito obrigado pela confiança. Uma das coisas que nós mais tomamos cuidado no meio reformado é sobre quem sobe ao púlpito. E receber esse convite dos irmãos é realmente uma grande honra, uma grande alegria. Eu agradeço de coração aos irmãos. Meus irmãos, revitalização da igreja. E nós já lemos o texto que nós vamos meditar, e peço a você que, por favor, abra novamente o Salmo de número 150. Salmo de número 150, nós não vamos lê-lo novamente agora, mas peço a você que permaneça com a Bíblia aberta. Salmo de número 150. Peço a você que, se possível, curva sua cabeça mais uma vez e feche seus olhos. Ó Deus, como já foi, ó Deus, cantado aqui, ó Deus, até nesse momento, nós aqui falamos com o Senhor, através dos cânticos, através dos hinos, através das orações. Ó Deus, mas nós te pedimos que nesse momento é o Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, prenda a nossa atenção para que nós venhamos a entender a Tua palavra. Que a começar de mim, ó Deus, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, que o Senhor me use, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. E que todos nós aqui nessa noite possamos aprender um pouco mais de Ti. Fala conosco, ó Deus. Esse é o nosso desejo. Receba todo louvor e glória e honra para Si, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que me foi passado então é a revitalização da igreja segundo Deus. E esse é um tema que ele precisa ser esclarecido em uma perspectiva não mundana, mas em uma perspectiva reformada. Porque se você pensar em revitalização da igreja de forma mundana, você pode pensar algumas coisas equivocadas. Porque na nossa cabeça, automaticamente, quando nós pensamos em revitalização, nos vem a ideia de algo morto, ou que já está quase morrendo, e de repente ela renova suas forças. Mas este não é o pensamento reformado de revitalização. O pensamento reformado sobre revitalização da igreja não é algo morto que cria vida ou está renovando a sua vida, mas é de algo que precisa constantemente de reforma. Afinal, um dos lemas mais importantes da reforma protestante foi: igreja reformada sempre se reformando. Porque afinal, nós estamos em um processo de santificação. Nós estamos em um processo em que nós estamos viajando, seguindo o rumo ao novo céu e à nova terra. E de vez em quando, assim como um carro precisa renovar os seus pneus, trocar algumas peças, nós e a igreja também, de vez em quando, precisa reformar, revitalizar algumas coisas. Sendo assim, meus irmãos, da menor igreja até a maior igreja do mundo, todos precisam constantemente de revitalizações. Uma revitalização local, em alguma área que precisa ser tratada, ou ainda uma revitalização geral, uma reforma geral. Pensando nisso, a minha proposta é que durante esses momentos que nós seremos juntos aqui, é que nós pensemos algumas bases em que a igreja deve observar, em uma igreja que está preocupada com uma constante revitalização, uma constante reforma, deve observar. E os irmãos vão perceber que esses temas que nós vamos tratar aqui, não é de uma revitalização externa,
Isso pode até acontecer. Mas a revitalização que eu quero trabalhar com os irmãos é uma revitalização de dentro para fora. E é por isso que nós vamos tratar algumas bases teológicas sobre isso. E eu pretendo trabalhar com os irmãos essa noite sobre uma revitalização da igreja de dentro para fora quanto ao louvor a Deus. E se você prestou atenção nos cânticos que foram entoados aqui, você percebeu que houve um foco no louvor a Deus. Amanhã cedo, se Deus nos permitir, nós vamos tratar sobre uma revitalização da igreja de dentro para fora, quanto ao serviço a Deus. E por fim, no domingo à noite, se o Senhor nos permitir, nós trataremos sobre uma revitalização da igreja de dentro para fora, quanto ao culto a Deus. E nós começamos então, entendendo como que uma igreja pode ser revitalizada, constantemente reformada, de dentro para fora, quanto ao seu louvor a Deus. E é por isso que nós iniciamos com o Salmo 150. E esse é um salmo interessante porque ele é chamado de um salmo, de um texto completo. Isso porque ele é um texto que, se você fizer perguntas a ele, ele vai te responder de maneira muito clara, de maneira muito didática. Aliás, fazer perguntas, inclusive fazer perguntas ao texto, é crucial se você quer aprender alguma coisa. Um certo provérbio chinês vai dizer que aquele que, com o passar dos anos, seja pelo cansaço da caminhada cristã, ou porque uma igreja acha que já não precisa mais se revitalizar, já não precisa mais se reformar, com o passar dos anos nós paramos de fazer perguntas, ou fazemos as perguntas erradas. Será que Deus me ama tanto assim mesmo? Por que eu preciso ir na igreja se eu estou tão cansado? Ou por que a igreja está exigindo tanto de mim assim ultimamente? Ou seja, meus irmãos, seja uma criança, seja um novo convertido, seja até mesmo uma igreja, fazer perguntas é importante. Em outras palavras, parece que um dos melhores meios para se descobrir o que se passa no nosso coração, ou melhor, um dos melhores meios para se descobrir a maneira certa de se louvar a Deus, de se viver conforme a vontade de Deus, seja o ato de perguntar. Por isso, não são poucas as vezes em que nós encontramos homens de Deus questionando o Senhor, perguntando ao Senhor para entender a sua vontade. Nós temos, por exemplo, Abacuque que vai dizer: por que, Senhor? Por que o Senhor usa pessoas piores do que Israel para castigar Israel? Por quê? Ele queria entender. Se nós pegarmos o Novo Testamento, talvez nós encontramos uma das perguntas mais impactantes do Novo Testamento. Na ocasião, Jesus e os seus discípulos estão numa tempestade, o barco está prestes a virar, até que Jesus é acordado e Jesus então repreende o vento e o mar. Então tudo o que os discípulos pensavam a respeito de Jesus, sobre talvez Jesus ser um líder político, talvez Jesus seja um profeta, talvez Jesus seja um guerrilheiro, tudo isso cai por terra. E a única coisa que resta é fazer uma pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao que parece, então, meus irmãos, as perguntas realmente são uma ferramenta poderosa para nós entendermos sobre o Senhor. E quando nós pensamos sobre o louvor a Deus, por exemplo, a igreja sabe que o louvor a Deus não é um ato específico, mas um louvor a Deus é louvar o Senhor, engrandecer o Senhor com o que quer que nós estejamos fazendo. Porque o louvor a Deus não se trata, por exemplo, de canções, somente canções que foram inclusive belamente entoadas. Mas fazer perguntas sobre isso pode nos despertar para algumas coisas a mais. Afinal, onde nós devemos louvar a Deus? Por quê
nós devemos louvar a Deus? Quem deve louvar a Deus? E eu convido os irmãos a, juntamente comigo, a fazer perguntas ao texto, a aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus quer sobre nós. Embora esse salmo aqui, vamos ver um pouco sobre o contexto dele. Esse salmo aqui não tem um contexto definido, por assim dizer. O Salmo 51, por exemplo, nós sabemos que foi Davi que escreveu, e foi quando o profeta Natã apontou o dedo para ele e apontou o seu pecado de adultério. Ou ainda o Salmo 137, que remete ao período do exílio babilônico. O Salmo 150 não. Ele não tem um contexto próximo, por assim dizer. Porém, o local aonde ele está inserido diz muita coisa. E sim, isso é importante. Até porque os salmos, meus irmãos, não são textos aleatórios. Um comentarista chamado Palmer Robertson, ele vai dizer que os salmos não são uma caixinha de bombons, aonde você pode abrir e escolher o bombom do dia. Como se os salmos devessem ser apreciados somente de maneira isolada, desconectado dos outros salmos, sem nenhum contexto. Não. Os salmos, eles contam uma história. Eles contam uma história. E até mesmo o local onde eles estão colocados também pode nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, você já se perguntou por que o Salmo 1 é o Salmo 1? Por quê? Porque justamente esse salmo abre o saltério. Ao responder essas perguntas e perguntas como essas, nossos olhos eles se abrem um pouco mais. E só para não deixar os irmãos aqui curiosos, alguns vão dizer que o Salmo 1 é o que baseia todos os outros. Porque logo de cara nós somos perguntados, confrontados a sermos bem-aventurados, meditando na lei do Senhor, ou a sermos como o ímpio, sem lei, sem seguir nenhuma lei. E então, nesse caso, se você quer ser um bem-aventurado, como pergunta o Salmo 1, então você certamente vai ler os outros salmos. Você vai meditar nos outros salmos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre os salmos, para melhorar o nosso entendimento aqui do Salmo 150, é que o saltério não foi organizado de forma aleatória. Ele foi organizado propositalmente. E ele foi organizado em 5 livros. Se você olhar depois, você pode procurar o pastor Samuel, ele vai te mostrar. O saltério ele foi organizado em 5 livros, e esses 5 livros contam uma história. Nessa história, por exemplo, o livro 1, se você olhar em cima do título do Salmo 1, vai estar escrito lá, livro 1. Esse livro ele vai até o Salmo 41. Ele geralmente é chamado de o livro da confrontação, porque é onde o ungido de Deus, lá do Salmo 2, ele se levanta com a lei do Senhor do Salmo 1, e ele confronta os seus inimigos. E nós veremos isso, declarações como, por exemplo, declara os culpados, ó Deus, Salmo 5, versículo 10. No livro 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72, e se você olhar em cima do título do Salmo 42, vai estar escrito lá, livro 2. Esse livro, alguns chamam ele de comunicação, porque agora o ungido, ele sai para pregar a palavra de Deus e mostrar que os outros povos também são chamados, convocados a louvar ao Senhor. É nesse livro, inclusive, que nós vemos uma série de convites às outras nações. Temos o livro 3, que é chamado de devassação, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89. A maioria dos salmos desse livro são de derrota, é de angústia, remetendo ali ao cativeiro babilônico. É nesse livro que nós lemos declarações como, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Salmo 79, versículo 1. Então, nós chegamos no livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E em cima do título do Salmo 90, você vai ver livro 4 lá. E esse livro é chamado de maturidade, porque mostra um povo, mesmo no meio do sofrimento, esse povo usa o sofrimento para amadurecer a sua fé. Mesmo no meio do sofrimento, esse povo busca o Senhor, confia no Senhor.
E é nesse livro que nós lemos salmos como, por exemplo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Até que nós chegamos no livro em que está o Salmo 150, o livro 5. E esse livro, meus irmãos, é especialmente maravilhoso, porque o nome dado a ele remete a algo que nós estamos esperando. O nome dado a esse livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, é consumação. Consumação. E a maioria dos salmos desse último livro são salmos de louvor a Deus. É nesse último livro que é destacado aqui um Deus vitorioso, que subjuga os seus inimigos, como o Salmo 144. Nós vemos também um Deus de misericórdia para com seu povo. É nessa última parte do saltério que Deus é glorificado para sempre, pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua santidade. E isso é muito bem mostrado pelos 5 últimos salmos do saltério. Os 5 últimos salmos, eles começam e terminam com aleluia. Louvai a Yahvé, louvai a Deus. O livro da consumação, portanto, meus irmãos, ele preocupa-se em louvar a Deus, que fez uma aliança com seu povo por meio do seu ungido, Jesus, e que salvou esse povo para glorificá-lo para sempre. Então, no final das contas, o Salmo 150, ele não está aqui porque ele é um salmo bonitinho, apesar de ser. Mas ele está aqui nesse bloco, aonde o Senhor é glorificado, demonstrando o que o Senhor fez, o que Ele vai fazer. E o Senhor é glorificado, esse salmo está aqui porque Ele é glorificado pelo que Ele é. É por isso que Ele está aqui no final do saltério. Dessa forma, então, o assunto principal desse salmo é o louvor a Deus. E sendo assim, eu quero explorar com os irmãos quais são as bases do louvor que nos revitaliza de dentro para fora. Um louvor constante a Deus. E por isso nós vamos fazer perguntas aqui ao texto. Onde, por quê, quando e quem. A primeira pergunta, então, ao texto é: onde o Senhor deve ser louvado? E observe que o salmo começa com uma declaração, que ao mesmo tempo é emocionada, ela também informa logo de cara de quem nós estamos falando. A palavra aleluia, como eu disse agora há pouco, ela declara quem é digno de louvor: o Deus Yahvé. Esse termo ele é interessante porque ele é uma junção. Aleluia, louvor, Yah, vem de Yahvé. Aleluia, louvor a Yahvé. E ele é repetido, porque logo em seguida, o texto diz: louvai a Deus. E literalmente no texto hebraico é Haleluel. Ou seja, louvai, aleluia, louvar, Elohim. Então, logo de cara, o saltério, o salmista nos diz: aleluia, aleluiel. Louvai a Yahvé, louvai a Deus. Então, meus irmãos, quando o salmo começa repetindo essas coisas, ele está enfatizando que o único que merece todo o louvor é o Deus verdadeiro, é o Deus Yahvé. Mas o Deus, esse Deus que deve ser glorificado, e por isso o salmista usa Yahvé, porque na cultura judaica Yahvé é um nome santo, por assim dizer. Esse nome ele remete a uma aliança que Deus fez com Abraão. O nome Yahvé, na perspectiva judaica, ele remete exatamente isso, a uma aliança que Deus fez com o seu povo. Mas onde Yahvé deve ser adorado? Onde esse Deus verdadeiro deve ser adorado? E a resposta a essa pergunta está no versículo 1. O salmista diz que o Senhor deve ser louvado no seu santuário e no firmamento, que é outra palavra para o céu. Existem aqui algumas interpretações sobre o significado desses dois lugares. Segundo João Calvino, esses dois lugares aqui, trata-se na verdade de um só lugar. O lugar celestial. Ou seja, o santuário e o firmamento seriam o céu, onde os anjos louvam a Deus por toda a eternidade. Já outros comentaristas
vão dizer que o salmista está convocando ao mesmo tempo todas as esferas para louvar o Senhor, tanto o céu quanto a terra. E isso faz sentido, porque a palavra firmamento aqui é a mesma palavra de quando Deus cria o céu físico, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14. O fato é que no final das contas, as duas visões concordam que o homem é chamado aqui para louvar a Deus, juntamente com os seres celestiais. Portanto, meus irmãos, o que nós entendemos é que não há nenhum lugar físico ou celestial em que o Senhor não é ou não deva ser adorado. O Senhor é e deve ser adorado em cada centímetro quadrado do universo físico ou celestial. E isso é muito bem mostrado, por exemplo, em textos como o de Isaías 6, onde mesmo os serafins, estando a metros de distância de Deus, ainda assim eles louvavam o Senhor, exclamando: Santo, Santo, Santo. Quando nós olhamos para o universo físico em que nós vivemos, nós poderíamos aqui citar vários lugares em que o Senhor é adorado. Mas porém eu quero usar como exemplo um princípio que nós usamos aqui no culto. Um princípio chamado prelúdio e pós-lúdio. Um escritor antigo chamado Donald Husted, ele vai dizer no seu livro Jubilate, ele diz que o prelúdio, além de preparar a igreja para o culto ao Senhor, ela também simboliza que em algum lugar da terra, em algum lugar do mundo, um culto está terminando, enquanto o nosso está começando. Da mesma forma, o pós-lúdio, que é quando é entoado uma canção, não somente significa que o nosso culto está terminando, mas que em algum lugar da face da terra, outro está começando. De forma que assim o Senhor é louvado e glorificado em todo o tempo, em diversos lugares. E perceba algo importante aqui, meus irmãos. O Salmo não está nos chamando para começar um louvor ao Senhor, como se em algum momento o Senhor não estava sendo adorado, agora nós vamos começar. Não. O Salmo nos chama, na verdade, para fazer parte de um louvor que já está em andamento, em todos os lugares, seja no reino celestial, seja no reino físico, seja acima ou abaixo do firmamento, acima ou abaixo do sol, parafraseando aqui o pregador no Eclesiastes, o louvor a Deus se faz em todos os lugares. O que resta pensarmos então é se nós estamos fazendo parte dessa adoração a Deus que se faz em todos os lugares. Ou melhor, se o nosso louvor a Deus tem se estendido a todos os lugares que nós frequentamos. A segunda pergunta que nós vamos fazer ao texto, a primeira foi onde o Senhor deve ser louvado. Agora a segunda pergunta é por que o Senhor deve ser louvado. E aqui no verso 2 nos é apontado dois motivos. O primeiro deles é pelo que ele fez, louvai-o pelos seus poderosos feitos. E note que aqui não se trata de uma ação que Deus fez especificamente, ou muito menos uma ação que Deus fez para mim ou para você individualmente. O louvor aqui não é pelo que Deus fez para mim. O sentido da frase seus poderosos feitos aqui é como se o salmista contemplasse toda a criação de Deus, tudo o que Deus fez, e então ele se maravilhasse pelo poder necessário, ele se maravilhasse pela tamanha grandeza, complexidade do universo. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o mar e na praia, mas todos que já foram dizem que pela primeira vez eles ficam abismados com tanta água, com tanta força que o oceano exprime. Ou para aqueles que gostam de pesquisas sobre astronomia, como eu, é impossível não ficar abismado com as escalas de grandeza, de força, de energias absurdas que existem no universo.
Para o mundo, meus irmãos, para o mundo cético, tudo foi criado, e até mesmo nós, a partir de uma probabilidade em milhões contrárias. Para o mundo, nós tivemos muita sorte. Porém, para nós, para o salmista, foi Deus quem fez todas as coisas. Foi Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas com o seu grandioso poder. E é por isso que Ele deve ser adorado e louvado. A lógica aqui é muito simples, é bem simples. Pare para pensar. Deus não precisaria de absolutamente nada para ser mais louvado e glorificado, muito menos de nós. Se Deus não tivesse criado nada, ou ainda se Ele tivesse criado só os anjos, Ele não precisaria de nenhuma outra criação para o louvar. Mas mesmo assim, nós estamos aqui. A impressão é que o Salmo nos convida a olhar para o fato de que nós fomos criados. O universo foi criado. Logo, a ação mais lógica possível é começar a louvar a esse Deus, poderoso Criador. O outro motivo que nos é apresentado ainda no versículo 2 é que nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. A segunda frase do verso 2 exprime isso: louvai-o consoante a sua muita grandeza. E novamente nós temos aqui uma ordem natural, uma sequência natural, que nós encontramos na narrativa bíblica. A sequência natural é que, sempre quando nós olhamos para Deus, nós nos percebemos pequenos. Então, diante da grandeza de Deus, nós começamos a louvar a Deus automaticamente. E para citar aqui apenas alguns exemplos, nós temos Moisés, que ao contemplar a glória de Deus, começa a adorar a Deus e a pedir perdão pelos seus pecados imediatamente. O próprio profeta Isaías, como citamos agora há pouco, acontece a mesma sequência. Ao olhar para Deus, ele se percebe pecador e começa a adorar a Deus, a confessar os seus pecados ali mesmo. E é sempre assim, meus irmãos, nas Escrituras. O Criador se faz presente, a criatura se prostra. É automático. O Criador se faz presente, a criatura se prostra. Essa é, inclusive, uma sequência que nós seguimos neste culto. Num primeiro momento, nós temos a invocação, que é o momento em que nós espiritualmente nos voltamos para Deus, nós olhamos para Deus. Depois vem a contrição ou a absolvição, que é onde nós nos percebemos nosso estado de pecador, de pequenez, confessamos os nossos pecados. E por fim, perdoados em Cristo, então temos o louvor, temos a gratidão. E essa, meus irmãos, é a ação mais lógica depois do perdão do Senhor. Ou seja, louvar a Deus pelo que Ele é, não é somente a ação mais lógica, mas trata-se de uma ação automática de quem contempla a grandeza de Deus. Ou seja, um Deus que mesmo sendo tão santo, 3 vezes santo, como vai dizer o profeta Isaías, como vai dizer os serafins no livro do profeta Isaías, um Deus mesmo sendo tão santo, ainda nos perdoa. E não somente nos perdoa, Ele ainda recebe o nosso louvor. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu canto, o Senhor tem anjos. Eu louvo a Deus durante 1 hora e meia, todo domingo. O Senhor tem anjos e a criação que o adora para todo sempre. E ainda assim, Ele recebe o nosso louvor. Meus irmãos, como não adorar esse Deus que, mesmo sendo tão grande, ainda recebe o nosso louvor? Nesse caso, se o seu louvor a Deus tem sido falho, se o seu louvor a Deus tem sido pequeno, talvez, só talvez, seja porque você não tem olhado para o que Deus fez e para o que Ele é. Porque é impossível não louvar a esse Senhor diante da sua grandeza. Uma outra pergunta, seguindo então. Além de onde e por que o Senhor deve ser louvado, nós vemos também quando o Senhor deve ser louvado.
E aqui ele vai trabalhar dos versos 3 até o versículo 5 sobre isso. E provavelmente os irmãos notarão que esses versos, o versículo 3 até o versículo 5, não está falando de quando, um momento, mas de como, no sentido de instrumentos, né? Instrumentos musicais para o louvor a Deus. É citado aqui uma sequência de instrumentos. Então, por que nós podemos dizer que esse salmo se refere a quando o Senhor deve ser louvado e não somente ou simplesmente como o Senhor deve ser louvado? A primeira coisa que nós temos que entender é que a semelhança de uma música, de um poema, que tem uma linguagem simbólica, naturalmente os salmos também possuem essa característica simbólica. Por exemplo, se nós cantarmos a música aqui, quero subir ao Monte Santo de Sião, nós não estamos dizendo que nós queremos subir os 765 metros do Monte Sião lá em Jerusalém. Isso é apenas uma linguagem poética para dizer que nós queremos, nós desejamos estar na presença de Deus, em adoração. Mas note, e se por exemplo, nós fizéssemos uma música aqui hipotética, dizendo o seguinte: quero brincar até mais tarde, até que a noite venha e eu tenha que descansar. Quero brincar até mais tarde, até que a noite venha e eu tenha que descansar. Eu tenho certeza que para muitos dos irmãos aqui, ao cantar essa frase, elas se lembrarão de momentos da sua vida, da sua infância, de quando eram crianças, de quando brincavam na rua até altas horas da noite, até alguém mandar ele ir tomar banho. Isso é exatamente o que acontece, meus irmãos, aqui nessa parte do Salmo. É exatamente esse o aspecto que nós encontramos aqui nos versículos 3 ao versículo 5. Segundo alguns comentaristas, cada um desses instrumentos citados aqui, para um judeu nessa época, automaticamente o faria lembrar de certos momentos da sua vida e do povo de Deus. Como no verso 3, quando o Salmo convoca o louvor como trombeta. E essa expressão, este instrumento, por exemplo, ele remete a grandes ocasiões nacionais, e remete também ao culto ao Senhor, a ocasiões sagradas, um culto a Deus, como é descrito, por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 25, verso 9. Ou ainda quando o salmista clama pelo louvor a Deus com saltério, harpa, adufes e danças. Geralmente, estes eram instrumentos usados em momentos de descontração, de festas, que se realizavam naquela época. Mas então nós poderíamos pensar o seguinte: então quer dizer que o louvor a Deus é limitado apenas ao culto e a festas, celebrações? Não. O pastor Charles Spurgeon e outros comentaristas, eles vão dizer que o instrumento de cordas, mas principalmente a flauta, geralmente é associado a uma música simples, tocada na vida cotidiana, como um pastor de ovelhas trabalhando, por exemplo. E nós temos um exemplo disso lá no livro de Jó, no capítulo 21, versos 11 e 12. Jó retrata ali uma vida de um pastor tocando a sua flauta enquanto as suas crianças brincam. Então percebam, há louvor no momento de culto, há louvor no momento de festa e há louvor na vida cotidiana. O fato é que estes e outros instrumentos citados aqui, além de mostrar que o Senhor deve ser louvado com as nossas habilidades, por isso que Ele vai usar tantos instrumentos, do som mais estridente ao som mais doce, mas somado a isso, Ele vai dizer que o louvor a Deus, ele se faz em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Seja um momento religioso ou na vida cotidiana fora da igreja. Seja na alegria de uma festa ou no choro de uma perda de alguém que nós amamos. Em todos os momentos, nós somos sempre chamados a louvar a Deus. Por fim, depois de vermos onde o Senhor deve ser louvado, por que o Senhor deve ser louvado, quando o Senhor deve ser louvado, agora temos a última pergunta: quem deve louvar o Senhor?
E o versículo 6, ele não poderia ser mais preciso e profundo ao mesmo tempo. Porque ele declara aqui o que ele já deixou implícito lá no versículo 1. Se tanto o céu como a terra devem louvar a Deus, logicamente, todo ser que respira deve louvar o Senhor. E essa afirmação, meus irmãos, é tão grandiosa que ela possui algumas implicações extremamente importantes para nós. Acontece que todo ser que respira aqui não diz respeito a apenas o ser humano, mas a alguém vivo, algo vivo que exista, por assim dizer. O verbo respirar aqui não é derivado de nenhuma palavra que signifique produzir diálogos, falar, mas ela remete aos simples atos de respirar. Somente isso. E isso é confirmado por diversos textos, como por exemplo o Salmo 148, onde animais, a natureza, até mesmo o ser humano, estão em um conjunto só, um conjunto de louvor só, de adoradores ao Senhor. Um outro aspecto dessa afirmação aqui do versículo 6, é o aspecto multicultural desse versículo, ou criacional, por assim dizer. Note que, se nos versos anteriores, o Salmo usa exemplos, contextos judaicos, agora o texto declara que os chamados para louvar a Deus nunca foi somente de Israel. Nunca foi somente um povo étnico, mas todos os povos, reis de outras nações, príncipes, juízes, nações inteiras são convocadas, devem louvar a Deus. E o interessante é que isso se encaixa na essência do ser humano, mesmo do ímpio. Porque até mesmo o ímpio, ele possui o dever de louvar a Deus, porém ele não faz. Um aspecto muito bem mostrado sobre a nossa essência de ser um adorador, e sai uma palavrinha mencionada lá, primeiramente, pela primeira vez, lá em Gênesis 2:7, onde diz que o homem passou o Senhor soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser, não a ter, mas a ser uma alma vivente. A palavra alma ali vem de uma palavrinha hebraica chamada nefesh, que também pode ser traduzida como garganta. O interessante, mas como assim? O homem passou a ser garganta vivente ou alma vivente? Acontece, meus irmãos, que garganta para o judeu e para nós também é um símbolo de sede, de necessidade. É por isso que lá no Salmo 42, o salmista vai fazer um jogo de palavras dizendo: a minha alma, garganta, tem sede de ti, ou sede de Deus. A minha alma, ao mesmo tempo garganta, tem sede de Deus. Ou seja, a própria essência do homem, lembre que nós não passamos a ter uma alma, mas a ser uma alma. A própria essência do homem é sede, é necessidade de Deus. É necessidade de adorar a Deus. E a única coisa que mata essa sede do homem é o próprio Senhor. Como o próprio Jesus vai dizer: eu sou a água da vida. A questão, meus irmãos, é que nem sempre as pessoas estão matando a sua sede de adoração, adorando o único Deus. Mas eles tentam fazer isso adorando outra coisa. Conforme Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1. Muitos não adoram a Deus, mas adoram ao dinheiro, por exemplo. Muitos não adoram a Deus, mas adoram o seu celular, o seu trabalho, a pornografia. Eles não matam a sua sede com Deus, mas tentam matar a sua sede com outras coisas. Porém, isso infelizmente é como beber água salgada. Além de não saciar a sede, ela ainda aumenta a sede cada vez mais até o ponto da morte. E mesmo assim, isso não muda o fato de que todo ser humano é convocado para louvar a Deus. E isso vai acontecer. Isso irá acontecer mesmo no último e grande dia, o dia do Senhor,
nesse dia, todos, eleitos e não eleitos, se dobrarão, adorarão ao Rei dos Reis. Mas ainda há uma última implicação aqui desse versículo 6. A frase todo ser que respira pode ser muito bem aplicada em um caráter salvífico, eletivo. E perceba que nós afunilamos aqui a criação, a criatura e agora os eleitos. Perceba que todo ser que respira até agora tem essas fases. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós encontramos afirmações que dizem que antes de nós sermos regenerados pelo Espírito Santo, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Perceba, morto não respira, morto não fala, morto não olha, mesmo que ele seja na frente da paisagem, da criação mais linda do mundo. Alguém espiritualmente morto é como um cego que é colocado no sol do meio-dia, no sol mais brilhante, e ainda assim ele não enxerga nenhum feixe de luz. Porém, olha só o que Paulo diz: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, voltamos a respirar. Efésios 2, 5. Em outras palavras, meus irmãos, nós voltamos a respirar por meio de Jesus Cristo. Todo ser que respira aqui, então, também se refere aos crentes do Senhor Jesus, que voltaram a respirar espiritualmente mediante a graça salvadora do Senhor. Porém, o mais impactante, o mais impressionante é o motivo pelo qual Deus escolheu e predestinou os seus eleitos, pelo qual Deus mandou o seu Filho para morrer no lugar deles. O motivo. No capítulo 1 da sua carta, a carta de Paulo aos Efésios, é repetido por 3 vezes que todo o plano de salvação teve um motivo. Tudo foi para o louvor da glória de Deus Pai, para o louvor da glória do Deus Filho e para o louvor da glória do Deus Espírito. Tudo foi para o louvor de Deus, para Ele ser ainda mais louvado. Ou seja, a criação em geral, se a criação em geral é chamada para louvar a Deus, se todos os homens são chamados para louvar a Deus, os eleitos que ganharam nova vida, ainda mais eles são chamados para louvar a Deus. Então, meus irmãos, nós, os servos do Senhor Jesus, não temos apenas a obrigação, como criação de Deus, como criatura de Deus, de louvar o Senhor. Nós também temos a gratidão, porque mesmo sem merecer, nós voltamos a respirar. E aqui eu quero partir para a conclusão. Talvez para muitos aqui nunca foi tão prazeroso fazer perguntas ao texto, para mim foi. O texto nos responde então certamente que não há nenhum lugar, não há falta de motivos, não há momento, não há ninguém que não deva render louvores ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Então eu quero fazer algumas aplicações práticas e rápidas aqui para você. Primeiramente, o louvor a Deus se faz aonde quer que nós estejamos, aonde nós estivermos. Isso se aplica tanto à igreja no geral, mas principalmente a mim e a você individualmente. Nós temos que pensar como que anda o nosso louvor a Deus no trabalho, por exemplo. Se a sua conduta lá no trabalho engrandece a Deus. Se o seu linguajar lá no trabalho engrandece a Deus. Em casa, será que o marido é levado para mais perto de Deus quando ele olha para a esposa, uma esposa que louva a Deus, mesmo no meio das dificuldades? A esposa, os filhos, quando eles olham para o marido, para o pai, eles são levados para mais perto de Deus quando eles enxergam no marido, quando eles enxergam no pai, o pastor da sua família, aquele que o guia em direção a Jesus. Você jovem,
que está pensando em namorar ou está namorando, por favor, observe a sua namorada, o seu namorado, observe se o louvor dele ao Senhor se faz em todos os lugares, ou é apenas aqui na igreja. Observe isso, o louvor a Deus se faz em todos os lugares. Segunda aplicação, os motivos para louvar a Deus são precedidos por uma ordem. Como muito bem diz aqui o pastor Samuel na liturgia, Deus aqui, meus irmãos, Ele não quer te convencer a louvar a Deus. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, por favor, me louvem. Olha só o que eu fiz, olha só o quanto eu sou importante. Não. A linguagem aqui é direta, ou como diriam meus pais, curta e grossa. Todos os versículos desse salmo possuem um imperativo. Louvai-o. Louvem. Ou seja, louvar a Deus, aonde quer que nós estejamos, não é uma opção para o cristão, é uma ordem. Meus irmãos, louvar a Deus então deve ser observado dessa forma. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que a medida do seu culto a Deus é a medida de Deus para você. Se a sua concepção do culto a Deus for pequena, se a sua concepção de louvor a Deus e do seu culto a Deus for raso, isso significa que Deus também é pequeno, é raso para você. Porém, se nós buscarmos esse Deus aqui das Escrituras, com todo o nosso coração, se nós olharmos para o que Deus fez, se nós olharmos para o que Deus é e para a sua muita grandeza, meus irmãos, é impossível que o seu louvor a Deus continue ou permaneça raso, superficial, sem peso. Portanto, analise a sua vida com Deus, analise o seu louvor com Deus e vê lá se você não tem enxergado Deus de muito longe, apenas de longe. Qual o tamanho de Deus para você? A sua vida de oração reflete o que Deus tem mostrado nas Escrituras? A sua vida, o seu temor a Deus reflete quem Deus é? A terceira aplicação, o momento de louvar a Deus é agora. Nem sempre você será chamado para louvar a Deus no seu trabalho de forma explícita. Nem sempre você terá a oportunidade de orar e louvar a Deus em uma reunião com a sua família ou amigos de forma explícita. Às vezes, você terá que louvar a Deus, inclusive em momentos adversos. Alguns anos atrás, alguns jovens que eu conheci, eles travaram uma batalha bastante difícil contra o vício em drogas de um dos membros da turma. E entre caídas e recaídas, certa noite, esse jovem, o grupo de jovens recebe uma notícia de que o seu amigo, transtornado por causa da abstinência, ele simplesmente sai andando, estrada fora. Então esses jovens, mais do que depressa, deixam seus afazeres e foram atrás do amigo. Eles alcançam ele já tarde da noite, já lá pelas 10 da noite, na estrada, na autoestrada. E esse amigo se recusa a entrar no carro para voltar para a cidade. Mas ele aceita voltar a pé. Eu quero voltar a pé. Então, obviamente, os seus amigos descem do carro, fica só um para dirigir, e o restante vai andar com ele. Então nós temos a seguinte cena aqui: um grupo de jovens andando mais de 10 horas da noite, a pé, na autoestrada, em silêncio. Então alguém diz: vamos cantar a Deus? Vamos cantar a Deus? E todos concordam. E de repente nós temos a seguinte cena: um grupo de jovens andando mais de 10 horas da noite, na autoestrada, a pé, cantando: eis-me aqui, outra vez, e diante de ti eu abro o meu coração.
Perceba, eu não estou dizendo que o louvor a Deus em todos os momentos é o ato de cantar em todos os momentos. Como nós sabemos, o louvor a Deus se faz com o que quer que nós estejamos fazendo. Mas o louvor a Deus, meus irmãos, se faz em todos os momentos. Seja cantando, seja orando, seja aconselhando, seja discipulando, seja abraçando e perguntando como que o irmão vai, seja se preocupando, seja sendo um bom marido em casa, seja sendo um bom funcionário, um bom patrão. Em todos os momentos o louvor do Senhor é aplicável. O louvor ao Senhor, ele deve ser exercido no momento de decepção, como no momento de festividade, no momento de ganho, como no momento de perda, principalmente de quem amamos muito. Por fim, se todos devem louvar ao Senhor, imagine nós. Se todos devem louvar ao Senhor, imagine você. Note, com base nas implicações aqui do versículo 6, tanto aquele que foi convertido pelo Espírito Santo, quanto aquele que não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não podem escapar desse imperativo, louvar a Deus. Por isso, aquele que ainda não vive para o louvor da glória de Deus, se você que está aqui nessa noite, inclusive frequenta uma igreja, frequenta essa igreja, porque existem pessoas assim, se você ainda não tem uma vida séria com Jesus Cristo, saiba, preste atenção, a sua sede não será saciada por outra coisa. A sua sede não será saciada por outra coisa. Enquanto você desviar a glória que é de Deus para as outras coisas, você será como um morto sem vida, um cego à procura de luz e um sedento à procura de água. Então, louve ao Senhor hoje mesmo. E agora me dirijo aos irmãos que servem ao Senhor. Aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se até mesmo a criação, os animais, os ímpios, possuem a obrigação de louvar a Deus, meus irmãos, quanto mais nós. Quanto mais nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e hoje nós temos vida. Que andávamos com sede. E hoje nós temos a água, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não fomos chamados para nos louvar. Nós não fomos chamados para realizar os nossos sonhos. Respirar simplesmente aquilo que nós queremos. Não. Você foi chamado para gastar a sua vida em louvor da glória do nosso Deus. E eu sei que isso é difícil. Isso é difícil porque é natural do ser humano querer ser o Deus da sua própria vida. Afinal, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, porque ai de Deus se Ele não fizer aquilo que eu quero. Meus irmãos, nós recebemos vida e vida em abundância para louvar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre, como muito bem vai nos ensinar o Catecismo de Westminster. Por isso, comece a revitalizar, a reformar o seu louvor a Deus nos seus planos. Louve o Senhor a Deus no seu trabalho. Reforme o seu louvor a Deus no seu descanso, nos seus estudos, nos seus projetos. Meus irmãos, se as perguntas nos ensinam sobre os nossos corações, se fazer perguntas nos ensinam sobre a vontade de Deus, que bom. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos responde todas essas perguntas. Amém? Vamos louvar ou vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós fomos confrontados, ó Deus, e desafiados aqui a revitalizar o nosso louvor ao Senhor.
a reformar, ó Deus, a começar de nós, de dentro para fora, o nosso louvor ao Senhor. Um louvor que não se estende apenas no momento de culto, mas um louvor, ó Deus, que se estende a partir do momento em que nós saímos por aquelas portas. Um louvor, ó Deus, que se estende para dentro das nossas casas, do nosso trabalho, na convivência, ó Deus, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a valorizar esse presente, ó Deus, que é termos recebido vida e vida em abundância, que é termos, ó Deus, a nossa sede saciada pelo Senhor. Nos ajude, ó Deus, a louvar o Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.